Então, já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em vou pegar aqui no meu iPad, Primeiro Reis, capítulo 1, né? E nós vamos falar, falar de confronto, nós vamos falar sobre Adonias. Bom, como é que vocês estão? Minha semana foi bem desafiadora por aqui. Nós tivemos retiro, foi o retiro da minha igreja, Ministério Celadas, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Que maravilhoso! O nome do retiro foi Maria, e nós estudamos as Marias da Bíblia. As Marias que andaram com Jesus. Meu Deus, foi assim, foi tão bom, que eu ainda estou processando o que nós vivemos naquele lugar. Deus tem feito grandes coisas, falado, liberado várias palavras. Porém, né, mesmo no tempo de crescimento, nós precisamos viver confrontos, nós precisamos viver repreensões, nós precisamos viver disciplina. E é tão confortante para o nosso coração confrontar alguém, disciplinar alguém, mas é tão difícil estarmos nesse lugar. E hoje a palavra, a ministração, ela vai ser sobre isso, sobre o confronto. Você está preparado? Você está preparado para deixar o Senhor confrontar o seu coração e pedir para que Ele sonde aí dentro de você áreas que talvez precisam ser confrontadas, e que às vezes existem amigos que estão próximos de você, que querem te confrontar, mas já conhecem o teu espírito. Já sabe que você vai ser uma mulher fechada para repreensão, para disciplina. Já sabe que você é uma mulher fechada para... Quando elas falam, olha, isso não tá legal, né? Existem amizades que a gente tem tanta vontade de falar, mas todas as vezes que nós tentamos falar, nos foram fechados. Porém, eu sempre me coloco em outro lugar também. E as pessoas que às vezes queriam falar comigo e eu me fechei. Ou quando elas começaram a sentir a liberdade de falar comigo, eu fui lá e as tesourei, mostrando que eu estava certa, que a outra pessoa estava errada. Então, que hoje, gente, realmente, quando deu 8h46, eu só fui revisar o texto dentro da mensagem, né, que eu ministrei semana passada. E quando eu fui revisar, o Senhor falou assim, vai ser esse mesmo texto, só que hoje vai ser essa perspectiva sobre confronto. Então, prepare o seu coração, porque eu estou animada, porque o Senhor vai ministrar, inclusive, para mim. Amém? Vamos lá. 1 Reis 1:6, envia aí pro seu amigo, pra sua amiga, que fala, essa live tá boa demais. Nós vamos falar sobre confronto. E se você não tem coragem de confrontar aquela pessoa, se você também não tem coragem nem de enviar, coloca lá no seu story essa live quando a gente terminar, porque eu tenho certeza que ela vai ser uma benção. Amém? Diz lá em 1 Reis 1, versículo 16. A história conta que o rei Davi ele estava morrendo, né? E o filho dele, Adonias, ele se promoveu rei, sem falar com o pai, sem a bênção do pai. E já havia uma palavra liberada sobre a vida de Salomão, que Salomão seria o sucessor de Davi, o rei Davi. Mas Adonias, ele vai e faz. Porém, tem um versículo que já mostra a raiz do porquê Adonias fez isso. Vem comigo. 1 Reis 1:6 diz o seguinte. Lemos que Adonias jamais fora contrariado por seu pai. Ok? Opa. Gente, eu achei que o versículo estava aqui. Perdão. Eu anotei o versículo errado. Mas eu já tô com a Bíblia aberta aqui que eu estava lendo. Então vamos lá. Adonias 1, versículo 6 diz o seguinte. Vou ler do 5. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Ragite, tomou diante de si e disse, eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correr à sua frente. Agora vem o 6. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Uau! E aí, eu coloquei aqui. A falta de correção não o preservou. A falta de correção não preservou Adonias, mas muito pelo contrário, preparou ele para uma queda. E que queda foi essa? Meninas,
Quem nunca é corrigido se perde dentro de si. Preste atenção. Quando nós não somos corrigidas, nós nos perdemos dentro de nós mesmos. Nós nos perdemos dentro das nossas emoções, dentro das nossas certezas, dentro das nossas verdades. Nós nos perdemos dentro do achismo, dos desejos, das nossas vontades. O nosso coração, ele vai se tornando soberbo e vai fazendo com que a gente perca um senso da responsabilidade, um senso do que é real. Quando nós não somos contrariadas, quando nós não somos corrigidas, quando nós não somos confrontadas sobre algo. Eu queria perguntar para você, às vezes que você foi confrontada, será que você acreditou que aquilo foi certo para sua vida? Às vezes quando o confronto ele vem de um lugar errado, mesmo assim nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir e o Senhor ele vai tomar justiça sobre aquilo. Mas o triste é quando alguém vem nos corrigir e nós já ali mesmo não. Eu já vivi situações assim na minha vida, que pessoas vieram me corrigir e eu estava tão cheia de mim, meu coração estava tão cheio de soberba, que não, isso não é de Deus, essa pessoa está sendo levantada. E aí o que acontece? Isso prevalece a nossa queda no futuro. Olha, eu escrevi assim, ó, Adonias cresceu acreditando que qualquer caminho que ele desejasse era legítimo. Ele não aprendeu a ser contrariado e por isso aprendeu a não discernir limites, ok? Quando nós não somos contrariadas, não existem limites na nossa vida. E sabe o que acontece? Nós não conseguimos suportar o processo. Exatamente. Quando nós não somos contrariadas, quando não há em nós limites do que não, você não pode, não é até aí, não é que... Tá. Nós não suportamos os limites, nós não suportamos o processo. E se nós não conseguimos suportar o processo, nós não vamos reinar em nada na nossa vida. Às vezes você acha que você vai estar reinando, que você está liderando, que você está fazendo isso. Mas deixa eu te falar, se você está fazendo isso, você está fazendo com a força do teu braço. É a primeira coisa. Se tu faz com a força do teu braço, gera o quê? Cansaço, sobrepeso e tantas outras coisas. E de fato, você está por imposição. O coração das pessoas não está alinhado ao seu. Porque o seu coração e o seu governo não está relacionado e alinhado ao coração e ao governo de Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui com Adonias é que a correção é desconfortável, mas nos amadurece. O coração, ele pode ficar desconfortável, mas ele amadurece. É desconfortável? É muito desconfortável. Mas deixa eu te falar. A ferida, quando ela expõe, às vezes a pessoa ela vem nos confrontar de algo que nós não temos nem noção que aquilo está acontecendo com a gente. Às vezes alguém vem nos confrontar de coisas que nem a gente percebeu que nós estamos agindo daquela forma. É desconfortável? É muito desconfortável. Dói, a gente se sente assim envergonhado, mas é necessário para o nosso amadurecimento. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Claro que não. Nós sentimos vergonhas, existe até mesmo raiva. Às vezes a gente fica com raiva até mesmo de quem trouxe a própria palavra. E nós desconfiamos. Não, sério, isso está acontecendo? Mas olha só. Mas sim, ela gera o quê? Tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto de justiça para aqueles que foram por ela exercitados. A disciplina ela veio, você apenas não deixa viver esse sentimento, mas você vive aquilo que te foi colocado. Aquele confronto, aquela disciplina, coloque ela diante de Deus toda vez que alguém me disciplina, toda vez que alguém me confronta. A começar pelo meu marido, eu levo pro Senhor. Porque às vezes ele tá errado, tá? É isso que te digo, que às vezes ele tá errado. Mas a grande maioria das vezes ele não está errado. E eu levo pro Senhor. E quando eu vejo, assim, que o Senhor realmente, filha, realmente esse lugar você precisa ser moldada. Esse lugar você precisa ser amadurecida. Você precisa ser moldada. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu começo a trabalhar, a exercer aquela palavra de confronto, aquela palavra de disciplina, ela produz frutos de justiça.
e de paz sobre a minha vida, de crescimento, de alcance, de amadurecimento, de raízes profundas. Apesar de sim, ela dói. Apesar que sim, ela é desconfortável. E a terceira coisa que nós podemos aprender aqui, através da vida de Adonias, sobre confrontos e disciplina, que aceitar a correção é o quê? É um sinal de sabedoria. É um sinal de sabedoria. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que quem ama a disciplina ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é tolo. A pessoa que aceita o confronto, que escuta uma palavra dura sem endurecer o coração, é aquela que Deus pode confiar posições, autoridades e influência. A pessoa que aceita a correção, que aceita o confronto, que aceita a disciplina, Deus pode sim confiar influência, governos na sua mão, posições, vidas de pessoas. É tão triste quando nós nos fechamos para a disciplina. Porque quando nós começamos a nos fechar para a disciplina, inclusive a humana, a disciplina de Deus, a gente já se fechou há muito tempo. Se no reino de homens você não está vivendo disciplina, que é algo visível, que a palavra de Deus diz, como você diz que me ama, se o seu irmão a quem você vê, você não consegue amar? Então, como nós podemos dizer que nós somos confrontados, nós aceitamos o confronto de Deus, mas nós não aceitamos o confronto do seu marido, às vezes dos seus pais, de um líder, seja ele um líder da tua empresa, sabe? Seja um líder lá do teu trabalho, seja um líder da tua igreja. Se você não aceita, deixa eu falar, não. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, eu comecei a trabalhar numa rede de televisão e eu era muito confrontada. Primeiramente, gente, que as minhas condições, elas não eram, né, a dislexia, o TDAH, mas mesmo assim eu me achava que dava pra ir. Só que uma coisa eu aprendi, que eu tinha que me calar. Eu me calava. E nesse calar o Senhor, Ele foi trabalhando dentro de mim. Então se cale, respeite, se é um amigo, respeite a amizade, né? E sempre procura, Deus, sonda aquele coração e sonda o meu coração para se essa correção ela vem de um lugar certo para mim. Mas eu vou te falar, para uma pessoa vir conversar com você, expor algo, te falar algo, principalmente se é alguém que você acredita que tem um carinho por ti, olha, tem que ter muita coragem esse amigo para ir falar com você, né? Os maridos, às vezes a gente acha que o marido tá pegando no pé, ou a mãe tá pegando no pé, o pai tá pegando no pé, pastor, liderança, chefe. Guarda o teu coração, mulher. Guarda o teu coração, há crescimento. Há crescimento. Quantas vezes eu deixei de crescer porque eu não recebi os confrontos. Eu não recebi a disciplina dentro de mim. E sabe o que é o pior? Quantas vezes eu deixei de confrontar, de trazer disciplina sobre alguém que eu amava. Porque eu pensava, ai, vai ficar chateada. Ai, Senhor, trabalha no coração daquela pessoa. Ou às vezes eu até tentei e o coração daquela pessoa se fechou. Eu quero que a gente entenda, olha o tema da nossa mensagem. Da nossa mensagem, ela é sobre ausência de confronto. Ausência de confronto. A ausência de confronto faz com que a gente haja como tolo, faz com que nós fiquemos cansadas, exaustas, porque nós começamos a fazer com a força do nosso braço. E sabe o que é isso, mulher? Nós somos tolas. Nós vamos ser mulheres tolas. Nós não vamos ter tesouros. Nós não vamos construir governos. Não vai ter sobre a nossa vida uma verdadeira autoridade, uma verdadeira influência. Às vezes a influência que você está tendo é pelo seu controle. É pela sua posição. É pelo, sei lá, seu dinheiro. Não sei. Mas que o governo que está sobre a sua mão, que a influência que está sobre a sua mão, que as pessoas que estão sobre o seu cuidado, venha realmente ser aquelas das quais elas estão ligadas a você
Porque o seu coração está ligado a Deus. E para o nosso coração estar ligado a Deus, e a nossa visão e a autoridade na nossa vida, ela ser ligada a Deus, nós vamos passar assim por um tempo de disciplina, de confronto. Porque senão vai acontecer como aconteceu com Adonias, né? Ele nunca foi contrariado, né? O pai dele nunca o disciplinou. Ele foi um homem que viveu sem limites. Ele foi um homem que viveu com tanta soberba e sobre a vontade de Deus. E sofreu grandes consequências. Inclusive, ele foi levado à morte, né? E é triste. Então, que nós não possamos ser mulheres tolas, que vamos aí morrer de estarmos cansadas e exaustas, porque nós estamos buscando viver coisas dos quais pulamos processos que nós não passamos. Não somos maduras porque não vivemos o confronto, não vivemos a disciplina, não vivemos áreas da nossa vida que precisamos ter sido trabalhadas. Não vivemos a repreensão. Então a live de hoje não é para que você venha repreender alguém ou confrontar alguém, mas que você tenha o seu coração aberto para o confronto, para a disciplina, para que assim o amadurecimento cresça dentro de você, para que assim nós possamos viver e saber discernir aquilo que é certo e errado, e não fazermos como Adonias, que pela força do braço dele se constituiu rei, chamou ali as pessoas que ele tinha influência, né, através de um reinado, influência talvez pela vida financeira dele, houve ali o controle, e o que aconteceu? Ele acaba caindo. Então que nós possamos sim aprender a viver confrontos, aprender a ouvir verdades das quais nos dói, e vivermos como diz ali em Hebreus 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, muito pelo contrário, gera em nós o que? Tristeza, vergonha. Porém, mais tarde, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram, não apenas ouviram, mas exercitado. Ouviu a afronta, ouviu a disciplina, ouviu a correção, vive, submeta-se a ela. Porque frutos de justiça e de paz nos vão ser acrescentados. Amém? Olha, gente, quantas pessoas nós tivemos hoje aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso devocional. Toda segunda-feira você encontra devocionais aqui na nossa página sobre a Mulheres Plenamente Mais. Nós vamos trazer devocionais sempre envolvendo o crescimento da mulher segundo a palavra de Deus, tá bom? Quem sabe um dia a gente traz uma convidada aqui. Vai ser uma bênção. Um beijo no coração de vocês. Eu gostaria muito de trazer esse mesmo texto para nós, né? A passagem onde Adonias, ele auto se promove rei. Quem sabe semana que vem? E aí a gente vai falar sobre essa autopromoção, né? Que às vezes nós nos colocamos e o que isso nos acarreta. Quem sabe a gente fala sobre isso semana que vem, ou se não, se Deus trazer um novo direcionamento para nós, a gente fala sobre esse tema de uma próxima vez. Amo a vida de vocês, Deus abençoe, e não esqueçam, envie essa live para alguém ou coloca lá no seu story, tá bom? Se você não tem coragem de enviá-la para alguém, né, aquela pessoa que você sabe que precisa ser disciplinada, coloca no seu story, ou acima de tudo, coloque no seu coração o quão nós precisamos ser confrontados, disciplinados, tá bom? Há crescimento nesse lugar. Deus abençoe. Tchau, tchau.